Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carla Braga, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa necessaire. É uma necessaire box feita em plástico com acabamento interno todo em viés. É uma necessaire bem prática e vendável e fica bem bonitinha, tanto para vender quanto para dar de presente. Essa é a peça de hoje. Então, pessoal, vamos lá, ó, eu tô aqui com o meu corte do material que a gente vai utilizar, tá? Nesse caso aqui eu estou utilizando o plástico translúcido, ele é meio transparente, mas ele é um plástico grossinho. Mas vocês podem estar utilizando também o plástico cristal. Para essa peça eu indicaria o de gramatura 40, ficaria uma peça bem legal, bem estruturadinho, tá? Então, pro material principal, a gente tá utilizando aqui um corte de 30 centímetros por 40, tá? Então, 30 por 40. O zíper, eu tô utilizando o zíper de metro, eu cortei ele um pouquinho maior que a minha medida de 30 centímetros, então ele tá aqui com a base de 35 a 37 centímetros de zíper. Vamos precisar do cursor e para deixar os acabamentozinhos da lateral, eu cortei dois pedacinhos de 3 centímetros, de largura de 3 centímetros, pelo comprimento de 8 centímetros. E agora eu vou levar pra máquina pra gente tá fazendo a confecção da peça. Bom, pessoal, então, para a confecção da peça, primeiro passo nós vamos estar fazendo a aplicação do zíper na parte de 30 centímetros, tá? Então, onde tem 30 centímetros é onde a gente vai estar fazendo aqui a aplicação do zíper. Para acabamento, nesta peça em específico, por ser de plástico, ele não haveria necessidade, poderia deixar o acabamento a fio normal. Mas, nesse caso, eu vou utilizar aqui o viés, esse aqui é o viés de Bourneon, tá? Então, eu vou utilizar ele para acabamento. Então, primeiro a gente vai passar aqui uma costurinha, deixando uma bordinha de zíper para poder passar o cursor. E vamos fazer a costurinha aqui. Pessoal, então aqui na máquina a gente vai pegar o zíper, tá? Aqui eu destaquei o zíper para adiantar um lado já, para ficar mais rápido o vídeo. E a gente vai colocar a aplicação do zíper aqui, na lateral de 30 centímetros, tá? Então, alinha seu zíper lá, na bordinha do material, e a gente vai passar uma costurinha aqui na lateral. Ó, passada essa costurinha, o zíper é os dentinhos pra baixo, tá? Então, direito com direito, passa uma costurinha. Passei a costurinha aqui, eu vou vir com o meu acabamento, que é o meu viés. Já vou encaixar ele aqui e rebater novamente uma costura prendendo o meu viés. E aí ele fica assim, já com a costurinha passada com o acabamento. Agora a gente vai deitar esse acabamento pra baixo e vai vincar ele aqui para poder rebater essa costura no material, tá? Aqui eu optei por deixar, o translúcido ele tem um lado mais fosco e um brilhoso, então eu optei por deixar o lado brilhoso para fora, então eu vou rebater ele assim. Vai alinhar bem e passar uma costura aqui para rebater. Vai deitando todo o seu viés e vai rebatendo. E aí, ele vai ficar assim, costuradinho e já com o acabamento, ó, embaixo. Agora, nós vamos fazer a colocação do zíper. Então, pessoal, agora a gente vai fazer a colocação do cursor, tá? Como nós estamos trabalhando com plástico, então o certo é a gente já colocar o cursor com a peça avessada, para não precisar ficar desvirando a peça, porque senão ele vai amassar muito o plástico. Então, como que a gente vai fazer? Ó, vai colocar lá pra dentro e vai alinhar aqui, ó. Alinha a bordinha com a bordinha. Ó, alinha, segura. E aí, aqui, agora a gente vai fazer vai passar o cursor, tá? Que eu vou tirar um pedacinho, ó, aqui.
Vou tirar só um pedacinho da minha cremalheira pra me facilitar ter o apoio pra segurar. Então, cortei lá e alinhei aqui com a peça do avesso, tá? Esse lado aqui é o meu lado que vai ficar a parte interna. Então, meu lado do avesso está pra fora, está pra mim. E o lado direito já está pra dentro, ó. E aí, agora, eu vou introduzir aqui o meu cursor. Vou segurar aqui. Ó. Passei um lado do cursor. Desce ele lá e deixa bem alinhadinho, ó, bordinha com bordinha. Chegou aqui, aonde vai entrar a próxima, eu vou colocar ela de ladinho, assim, ó, formando como se fosse um Vzinho aqui embaixo. E aí, eu seguro e puxo. Ó, vou puxar ela até o final. E já passei o meu cursor. Puxa até o final e tira, pra ele fechar a peça toda. E aí, agora a gente vai repetir novamente e deixar o cursor no meio, tá? Então, abre lá, passa um pouquinho até embaixo. Chegou aqui, ó, inclina o seu cursor, encaixa, segura e puxa. E aí, o seu cursor já está aqui, ó, passadinho aqui no meio da sua peça, tá? Ó, então, ficou assim a nossa peça já do avesso, com o cursor passado, tá? Agora, o próximo passo que nós vamos fazer, vamos alinhar aqui o zíper, ó, alinha lá ele, pra ele ficar certinho. Alinha o zíper, traz aqui até embaixo, pra marcar o seu meio. Então, a zíper com o zíper aqui em cima, e aqui embaixo achamos o meio. Achou o meio, nós vamos dar um pique. Um piquezinho. Vamos repetir o passo do outro lado. Pro acabamento, eu peguei aqui a tirinha, ó, de 3 centímetros de largura por 8. Vou dobrar ela no meio. E aí, aqui, onde eu marquei o meu pique, eu vou passar uma costurinha de segurança só pra fixar ela, tá? Então, marca lá seu meio e passa uma costurinha de segurança. Ó, pessoal, então, ficou assim, já centralizado, o nosso acabamentozinho da peça, ó, pra gente fazer, esse aqui vai ser o apoio pra gente segurar no zíper. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a peça. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu zíper, o meio do zíper, que é a cremalheira do zíper, e vou encaixar ele com o meu pique. Então, meio com meio, a linha, tudo bem certinho. E a gente vai passar uma costura aqui, ó, de fora a fora, tá? Então, vou alinhar certinho aqui, meio com meio, e vou passar uma costura dos dois ladinhos, ó. Uma costura com um pezinho de máquina, tá? Ó, só então passei as duas costurinhas, refilei já o meu excesso de zíper, tá? E aí, vocês queimam a ponta do zíper pra ele não esfiar. Agora, aqui no canto, a gente vai fazer a marcação das caixinhas de leite. Ó, pra caixinha de leite, eu tô usando uma medida de 4 centímetros, tá? Então, eu vou fazer uma caixinha de leite de 4 por 4. Como que eu faço isso? Ó, da minha costura pra lá, vão ser 4 centímetros. Então, eu alinho a minha régua aqui, 4 centímetros. E da minha bordinha pra dentro, 4 centímetros. Então, dá 4 por 4, tá? E aí, aqui eu faço a marcação da minha caixinha de leite nos 4 cantos, ó. Agora, a gente vai cortar elas bem na marcação, bem na linha. Vamos cortar assim, nos 4 cantos. E vamos passar uma costurinha aqui pra ela segurar novamente. Porque aqui, ó, como a gente cortou, a costura ela vai abrindo. Então, agora a gente vai reforçar essa costura nos 4 cantinhos. E vamos finalizar com o fechamento da peça. Ó, cortei, então, os 4 ladinhos da minha caixinha de leite e já reforcei as costurinhas. Agora, aqui, eu vou passar um acabamento em viés. Esse acabamento também é opcional. Se vocês estiverem trabalhando com plástico, dá pra deixar ele assim, tá? Eu vou passar um acabamentozinho, porque eu já tô utilizando o viés desde o começo. Então, eu encaixo o meu viés aqui. E, ó. Prontinho, fixado o meu viés. Agora, nós vamos fazer o fechamento da caixinha de leite e desvirar a peça. Pra caixinha de leite, ó, abre ela e encaixa pontinha com pontinha, ó. E aí, ela fica assim.
Esse acabamento do zíper, a gente deita ele pra baixo, sempre pra baixo, tá? Porque se você jogar ele aqui pra cima, vai ficar feio o acabamento do lado de fora e o seu zíper vai ficar enroscando aqui. Então, o zíper pra baixo, o acabamento do zíper pra baixo, e vai unir a caixinha de leite. Unindo aqui, agora nós vamos passar uma costurinha reta aqui. E aí, já formamos a caixinha de leite. Vamos repetir o passo nos 4 cantos e aí passar o acabamento com viés. Bom, pessoal, então aqui já finalizei, fechei os 4 cantos, já passei o acabamento do viés, vou passar o último aqui com vocês, só para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então, pro acabamento da lateral, como que a gente vai fazer? Você vai deixar uma pontinha, ó, vai dobrar, aqui, dobra, encaixa, e aí vamos passar a costurinha. Vem costurando, aí aqui no final a gente corta um pedacinho maior, ó, vai jogar ele pra dentro também, vai fazer a viradinha. Arruma bem ele, alinha bem e costura. E aí assim fica todo o nosso acabamento interno, a peça fica toda com viés, o acabamentozinho em viés. Agora, nós vamos fazer a vira dela. Pra virar, nós estamos trabalhando com plástico, então o plástico ele vai amassar. Então, para que isso não aconteça, eu vou aquecer ela todinha com o secador, para que ele fique bem molinho, bem maleável, e aí eu faço a vira da peça. E aí eu volto para mostrar para vocês o resultado final, com a peça já desvirada. Bom, pessoal, então assim ficou a nossa peça finalizada, tá? Ela fica uma necessaire bem grandinha, bem espaçosa, cabe bastante coisa. É uma peça super legal agora pro final de ano, uma peça bem vendável. Se vocês forem fazer no plástico, ela é uma peça interessante para agregar dentro de uma bolsa de praia, por exemplo, onde a pessoa consegue levar para praia por ser de plástico, dá para colocar os documentos, carteira, óculos, o que ela quiser, e vai ficar bem protegidinha. E é uma peça interessante também agora para estar presenteando o final de ano, os presentes de finais de ano. Ela é uma peça rápida de fazer, fica com um acabamento bem bonitinho e é uma peça bem interessante. Então, esse foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, para que o YouTube notifique vocês quando eu postar um novo vídeo. Por hoje é isso. Beijos e até a próxima.